Imagine isso. Você está em um jantar animado com amigos, rindo alto, compartilhando histórias e aproveitando cada segundo. A comida está deliciosa, o clima é perfeito, mas de repente, a conta chega. Um dos seus amigos solta uma frase que faz o ar ficar pesado, como se uma nuvem escura tivesse entrado no restaurante. Ah, você paga, né? Afinal, você tá podendo... O sorriso no seu rosto congela e um desconforto aperta o peito. Já passou por algo assim? Se sim, você precisa assistir este vídeo até o final. Porque acredite, o que parece só uma questão de quem paga a conta pode revelar segredos profundos sobre as pessoas ao seu redor. Você sabia que uma frase dita na hora de pagar a conta pode ser o maior sinal de alerta sobre quem você deve manter ou afastar da sua vida? Hoje, vamos mergulhar em histórias reais que mostram como o simples ato de calcular o preço do arroz ou de qualquer refeição pode expor intenções, valores e até manipulações disfarçadas de brincadeira. Prepare-se para aprender a identificar esses sinais e, mais importante, a lidar com eles de forma inteligente. Se essas histórias te intrigarem e você quiser descobrir como evitar situações desconfortáveis ou até mesmo tóxicas nas suas relações, não deixe de curtir este conteúdo e se inscrever para mais dicas valiosas. Cada clique seu nos ajuda a trazer mais histórias que podem transformar sua visão sobre o mundo e as pessoas. Era uma tarde ensolarada de sábado, e Jorge, um senhor de 66 anos, olhava pela janela de sua sala com um misto de nostalgia e melancolia. A rua estava movimentada, cheia de risadas e conversas animadas, como nos velhos tempos em que ele era o coração pulsante de qualquer confraternização. Jorge sempre amou estar rodeado de gente. Quando jovem, era o rei das festas no trabalho, aquele que organizava happy hours, churrascos e até viagens em grupo. Sua energia era contagiante e sua generosidade lendária. Mesmo após se aposentar, ele não deixou de lado sua paixão por reunir amigos. Com uma aposentadoria confortável, ele continuava planejando encontros, jantares e tardes de carteado, sempre com um sorriso no rosto e o desejo genuíno de ver todos felizes. Porém, nos últimos tempos, algo vinha mudando. Um desconforto silencioso, quase imperceptível no início, começou a crescer dentro dele, como uma sombra que se insinua aos poucos. Tudo começou com uma brincadeira aqui, um comentário ali, sempre no momento de pagar a conta. Ah, Jorge, você paga, né? Afinal, você sempre paga mesmo, diziam alguns amigos com um tom meio jocoso, meio sério. No começo ele ria, fazia um gesto de desdém com a mão e pensava: tudo bem, é só uma brincadeira. Afinal, ele nunca se importara em cobrir a conta de vez em quando, especialmente quando percebia que alguém estava em uma situação financeira mais apertada. Para Jorge, a alegria de estar com os amigos valia mais do que qualquer valor em dinheiro. Mas com o passar do tempo, essas brincadeiras começaram a se transformar em algo mais pesado, algo que ele não conseguia mais ignorar. Não era apenas o fato de ser ele a pagar, mas o tom de alguns amigos, que pareciam dar como certo que era sua obrigação arcar com tudo, como se fosse uma regra implícita do grupo. Certa vez, em um jantar em um restaurante italiano que ele adorava, a conta chegou, e um dos amigos, sem nem olhar para ele, disse em voz alta: "Deixa com o Jorge, ele é o nosso banco ambulante." Todos riram, mas Jorge sentiu um nó no estômago. Banco ambulante. Aquelas palavras ecoaram em sua mente por dias. O pior não eram os comentários em si, mas a sensação de que sua generosidade, algo que sempre fizera parte de quem ele era, estava sendo explorada. Ele começou a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O amigo que pedia o prato mais caro do cardápio sem hesitar, a colega que nunca se oferecia para dividir a conta do táxi, o casal que, em um churrasco em sua casa, trouxe apenas uma garrafa de refrigerante barata, mas consumiu avidamente as carnes e bebidas que ele providenciara. Jorge não era mesquinho, longe disso, mas começou a se perguntar: será que essas pessoas estão aqui por mim ou pelo que eu posso oferecer? Esse desconforto começou a afetar sua alegria de estar com os amigos.
Ele, que antes planejava encontros com entusiasmo, passou a hesitar antes de mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp. Cada convite que recebia trazia consigo uma pontada de ansiedade. Será que vou acabar pagando por tudo de novo? Aos poucos, Jorge começou a recusar os convites, inventando desculpas. Uma consulta médica aqui, um compromisso familiar ali. Sua casa, que antes era cheia de risadas e música, ficou silenciosa. Ele se pegava assistindo TV sozinho, com o celular ao lado, sem coragem de abrir as mensagens do grupo de amigos. O que mais doía em Jorge não era o dinheiro em si, mas a sensação de que sua amizade estava sendo reduzida a uma transação. Ele sempre acreditara que a amizade era sobre reciprocidade, sobre compartilhar momentos, não sobre quem paga mais ou menos. E agora, aos 66 anos, ele se via diante de um dilema que nunca imaginara enfrentar. Como continuar sendo quem ele sempre foi, generoso, acolhedor, sociável, sem se sentir explorado? Como dizer não, sem se sentir egoísta ou perder os laços que tanto valorizava? Enquanto olhava pela janela naquela tarde ensolarada, Jorge tomou uma decisão. Ele sabia que precisava mudar algo, mas não queria abrir mão do que o fazia feliz: estar com pessoas. Talvez fosse hora de conversar abertamente com os amigos, ou quem sabe selecionar com mais cuidado aqueles com quem compartilhava seu tempo e sua energia. Afinal, amizade verdadeira não tem preço, e Jorge estava determinado a redescobrir isso, mesmo que precisasse começar do zero. Essa situação é mais comum do que imaginamos. Talvez você já tenha ouvido algo como: "Nossa, você tá bem de vida, né? Então hoje é por sua conta." Pode até ser engraçado na primeira vez, mas quando se torna um padrão, a sensação de ser explorado começa a surgir. O problema não é o dinheiro em si, mas a atitude de quem trata sua generosidade como algo garantido. As pessoas, muitas vezes, se acostumam com a bondade alheia e esquecem de valorizá-la, transformando um gesto gentil em uma expectativa. Isso não significa que essas pessoas sejam más, mas que a dinâmica da relação pode estar desequilibrada. Afinal, quem nunca deixou de reconhecer o esforço de alguém próximo, como os pais, por exemplo, só porque já virou rotina? Então, como resolver situações de desconforto financeiro entre amigos sem criar atritos? Vamos começar com a história de seu Antônio, um senhor de 70 anos que é a personificação do carisma e da sabedoria prática. Extrovertido e querido por todos, ele tem um talento natural para unir pessoas, seja em um jantar descontraído, uma partida de dominós ou uma viagem em grupo. Mas, quando o assunto é dinheiro, seu Antônio tem uma regra de ouro que segue religiosamente. Clareza é a base de tudo. Para ele, a melhor forma de evitar mal-entendidos é estabelecer as regras do jogo desde o início, sempre com um tom amigável, mas firme. Em jantares, por exemplo, seu Antônio acredita que dividir a conta igualmente é a solução mais justa e prática. Se começarmos a calcular quem comeu mais ou menos, vira uma confusão sem fim, costuma dizer, com um sorriso esperto no rosto. Ele sabe que, em grupos, tentar fazer uma divisão milimétrica só gera atritos e constrangimentos. Afinal, quem vai querer discutir se o pedaço de sobremesa de um vale mais do que o café do outro? Para ele, a simplicidade é a chave. Todos pagam a mesma quantia, independentemente de quem pediu o vinho mais caro ou a entrada mais simples. E para garantir que ninguém se sinta sobrecarregado, ele tem uma estratégia adicional: alternar a responsabilidade. "Hoje eu pago, mas na próxima é com você", anuncia no início do encontro, com uma naturalidade que desarma qualquer resistência. Essa clareza elimina qualquer possibilidade de mal-entendido e transforma algo potencialmente delicado em um acordo tácito e harmonioso. Seu Antônio também aplica essa filosofia em situações mais complexas, como viagens em grupo. Antes de qualquer aventura, ele organiza uma reunião, muitas vezes virtual, pelo WhatsApp, para discutir o orçamento. A ideia é criar um fundo comum para despesas compartilhadas, como hospedagem, transporte e refeições em grupo. Cada participante contribui com uma quantia fixa e as despesas são gerenciadas de forma transparente,
com prestações de contas regulares. Assim, ninguém fica com a sensação de que está pagando mais ou menos do que deveria, explica ele. Essa abordagem não só evita desconfortos, mas também reforça o senso de colaboração e confiança entre os amigos, o que torna seu Antônio tão bem-sucedido em manter relações harmoniosas. No entanto, não é apenas sua organização impecável, mas sua postura diante de provocações. Certa vez, em um jantar animado, um amigo tentou fazer graça com a clássica frase: "Ah, seu Antônio, você é o mais rico aqui, paga aí." A mesa riu, mas ele, sem perder o bom humor, respondeu com uma calma desconcertante: "Todos nós vivemos das nossas economias, então vamos seguir o combinado." O tom era gentil, mas firme, e o recado foi claro: aqui não há espaço para exploração ou brincadeiras que desrespeitem os limites. O amigo, visivelmente envergonhado, nunca mais repetiu o comentário, e o grupo passou a valorizar ainda mais a postura de seu Antônio. Ele provou que é possível ser assertivo sem ser agressivo, mantendo a amizade intacta e as relações livres de tensões. A lição de seu Antônio é simples, mas poderosa. Transparência e reciprocidade são os pilares de qualquer relação saudável, especialmente quando envolve dinheiro. Ao estabelecer regras claras desde o início e tratar a todos com igualdade, ele não apenas protege suas finanças, mas também preserva o que há de mais valioso: a alegria de estar entre amigos. Agora, imagine uma situação oposta, em que a falta de clareza e a inconsistência de comportamento geram um desconforto quase palpável. Essa é a história de Valdecir, um homem de 52 anos, apaixonado por gastronomia e por reunir amigos para almoços e jantares. Ele sempre foi o tipo de pessoa que valoriza a experiência coletiva, o prazer de compartilhar uma boa refeição, uma conversa animada e uma garrafa de vinho. Mas, em um desses encontros, algo aconteceu que mudou a dinâmica de seu grupo de amigos de longa data. Era um domingo ensolarado, e Valdecir havia marcado um almoço em um restaurante aconchegante, conhecido por seus pratos generosos e preços justos. O grupo, composto por 5 amigos, passou horas rindo, trocando histórias e aproveitando a comida. Tudo corria bem, até que a conta chegou. Como de costume, Valdecir sugeriu dividir igualmente, uma prática que o grupo sempre adotara sem grandes questionamentos. Foi então que um dos amigos, Márcio, levantou a mão e disse com um tom meio hesitante, meio desafiador: "Olha, eu pedi o prato mais barato, então vou pagar só o meu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros amigos trocaram olhares desconfortáveis e Valdecir, surpreso, tentou manter o clima leve. "Tudo bem, Márcio, sem problema. Vamos recalcular aqui." Mas o estrago já estava feito. O clima ficou estranho, e o almoço, que até então fora perfeito, terminou com uma sensação de desconforto que ninguém soube nomear. O problema, no entanto, não era apenas o fato de Márcio querer pagar apenas sua parte. O que realmente incomodou Valdecir e os demais foi a inconsistência de seu comportamento. Márcio era conhecido por ostentar um estilo de vida luxuoso: viagens internacionais frequentes, roupas de grife, um carro novo a cada 2 anos. Ele não hesitava em gastar com seus próprios prazeres, mas, na hora de dividir a conta com os amigos, fazia questão de calcular cada centavo, como se o ato de compartilhar uma despesa fosse um peso insuportável. Para Valdecir, isso era mais do que uma questão de dinheiro, era uma questão de valores. Se ele não tem problema em gastar R$1.000 em um par de sapatos, por que faz tanta questão de economizar R$20 em um almoço com amigos? Pensava Valdecir frustrado. Esse episódio não foi um caso isolado. Em outros encontros, Márcio repetiu o comportamento, sempre encontrando uma justificativa para pagar menos, seja porque não bebeu vinho, seja porque só comeu uma salada. Aos poucos, o grupo começou a perceber que a presença de Márcio trazia uma tensão constante, uma sensação de que a amizade estava sendo colocada em uma balança de cálculos mesquinhos. O que antes era um momento de descontração e união passou a ser um exercício de paciência. Valdecir, que sempre fora o anfitrião caloroso,
começou a hesitar antes de convidar Márcio para os encontros. Outros amigos fizeram o mesmo, e sem que ninguém dissesse abertamente, os convites para Márcio começaram a rarear. O caso de Valdecir ilustra um problema comum em grupos de amigos. A falta de reciprocidade pode minar a confiança e transformar momentos de prazer em fontes de estresse. O comportamento de Márcio não era errado em si. Afinal, cada um tem o direito de gerenciar suas finanças como achar melhor. O problema estava na percepção de que sua atitude era incoerente com o espírito de coletividade que o grupo valorizava. Para Valdecir, a lição foi amarga, mas clara. Amizade verdadeira exige equilíbrio, e quando uma das partes parece mais interessada em levar vantagem do que em compartilhar, é hora de reavaliar a relação. O que está por trás disso? Uma mentalidade de "não quero perder nada". Estudos de psicologia, como os do pesquisador Adam Grant, autor do livro Dar e Receber, mostram que as pessoas se dividem em 3 tipos: os tomadores, que sempre querem levar vantagem, os equilibrados, que dão tanto quanto recebem, e os doadores, que priorizam o bem-estar do grupo. No curto prazo, os tomadores podem parecer espertos, mas, no longo prazo, são os doadores que constroem relações sólidas e conquistam respeito. O problema de ser um tomador em situações como essa é que, ao focar apenas no próprio bolso, você pode perder algo muito mais valioso: a confiança e o carinho das pessoas ao seu redor. Pense bem. Um jantar não é só sobre comida, mas sobre compartilhar momentos e construir laços. Quando alguém transforma esse momento em uma calculadora de trocados, o que está em jogo não é só o dinheiro, mas os valores que regem aquela relação. Como disse o poeta inglês John Donne, nenhum homem é uma ilha. Somos todos parte de um todo, e nossas atitudes, mesmo as pequenas, mostram o quanto valorizamos esse todo. Vamos para outra história, agora com Alexandre, um homem na casa dos 40 anos que sempre saía para jantar com um colega mais novo do trabalho. Toda vez, o mesmo roteiro. Alexandre pagava a conta e o colega, só depois de tudo resolvido, dizia: "Nossa, já pagou? Eu ia pagar dessa vez." No começo, Alexandre achava que era só distração, mas com o tempo começou a perceber um padrão. O colega nunca tomava a iniciativa de pagar, e suas palavras pareciam mais uma tentativa de parecer gentil do que uma intenção real. Isso deixou Alexandre desconfortável, a ponto de evitar novos encontros, pois mesmo pagando, ele saía com uma sensação de ser enganado. Esse comportamento tem nome em psicologia. É uma mistura de evitar perdas com o desejo de ser bem visto socialmente. Muitas pessoas querem parecer generosas sem de fato abrir a carteira. É claro que, às vezes, pode ser um descuido genuíno, mas se isso se repete, é hora de agir. Como? Primeiro, experimente dar a chance de a outra pessoa pagar, dizendo algo como: "Hoje você paga, né? Eu já fiz minha parte da última vez." Se a intenção dela era real, ela vai pagar. Se não, você verá as desculpas surgirem. Outra dica é não deixar o problema crescer. Converse de forma educada, mas direta, mostrando que você valoriza a reciprocidade. Afinal, como disse o filósofo Nietzsche, as relações verdadeiras se revelam nas ações, não nas palavras. Por fim, temos a história de Kleber, um homem de 40 anos que adorava os encontros mensais com amigos, até que um deles começou a tornar esses momentos um peso. Esse amigo sempre dizia: "Vocês sabem que tô sem grana, né? Tá difícil até para pagar as contas de casa." No início, Kleber e os outros entendiam e dividiam a parte dele, mas com o tempo, começaram a notar algo estranho. Nas redes sociais, esse amigo postava fotos de viagens caras, roupas de grife e gadgets novos. Quando confrontado, ele se desculpava e prometia mudar. Mas, na prática, continuava encontrando formas de escapar da conta, como sugerir lugares baratos quando era a vez dele de pagar, mas propor restaurantes caros quando sabia que outros cobririam a despesa. Aos poucos, a confiança de Kleber nesse amigo se desfez, e o que era um momento de prazer virou uma fonte de estresse. Aqui, o problema não é ajudar alguém em dificuldade. Isso é nobre e humano.
A questão é quando a pessoa usa a generosidade dos outros como uma garantia, enquanto prioriza seus próprios luxos. Como disse Confúcio, o homem honrado valoriza a justiça, enquanto o mesquinho valoriza apenas o lucro. Um jantar entre amigos deveria ser um momento de troca e respeito mútuo, não uma oportunidade para tirar vantagem. E você, já parou para pensar no que as atitudes na hora de pagar a conta dizem sobre as pessoas à sua volta? Lembre-se, o que parece pequeno, como dividir a conta de um jantar, pode ser um espelho da alma de alguém. Um amigo verdadeiro não é aquele que só fala bonito, mas aquele que age com sinceridade e respeito, mesmo nas coisas mais simples. Se você quer relações mais saudáveis e verdadeiras, comece prestando atenção nesses detalhes. Um jantar não é só sobre o preço do arroz, mas sobre o valor que damos às pessoas com quem dividimos a mesa. Pequenos gestos podem construir ou destruir laços, e cabe a nós decidir quem merece estar ao nosso lado. Se essas histórias te fizeram refletir e você quer continuar aprendendo como melhorar suas relações e evitar ciladas, não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.